Agora, antes de entrar no texto, eu gostaria de falar só algumas coisas com vocês no que diz respeito a relacionamentos, porque talvez você esteja a fim de casar. Quem aqui ainda pensa em casar, levanta a mão. Isso. É muita gente. Que é isso? Isso é quase um suicídio coletivo. Olha só. Algumas regrinhas básicas para você pensar em casamento. Não existe ninguém perfeito. E se por algum acaso você achar, deixa essa pessoa em paz. Não vai estragar a vida dela, é ou não é verdade? Então, se você talvez você esteja demorando a casar porque você está procurando alguém que não existe, aí você nunca vai achar. Por isso que você já está numa idade, muitas vezes, assim, um pouco mais numerosa, e não conseguiu, porque você quer alguém que não tenha defeito, ou você quer, mulher, por exemplo, você quer um homem que seja bonito e inteligente. Não rola. Homem ou é bonito ou é inteligente. Homem não agrega os dois adjetivos, você está entendendo? Se for bonito e inteligente, não é homem, é mulher. Só as mulheres agregam os dois. Ok? Dei uma moral para vocês. Então, muita gente que não casa porque o seu nível de exigência é altíssimo. Eu quero um homem alto, loiro, dos olhos azul, no carro importado, que ganhe 50 mil por mês, que seja crente. Querida, cadê esse miserável? Por que você ainda não achou? Por que será que você não achou? Porque esse cara não... Isso. Entendeu? Então tem gente que o parâmetro de escolha é muito alto. Certo? Então, não faça isso. Outra coisa que o pastor Josué já falou aqui, mas eu preciso repetir, porque tem muita gente que pensa: pastor, eu vou casar para ser feliz. Faça. Você tem que casar quando você for muito feliz. Pastor, qual é a hora certa de casar? Quando você for muito feliz. Você é tão feliz, mas você é tão feliz, mas você é tão feliz, mas você é tão feliz, que se você perder um pouco da felicidade, não vai fazer falta. Está na hora de casar. Então, que as pessoas vêm me procurar: pastor, como é que eu descubro se alguém é de Deus para a minha vida? Eu acho que você pode tomar algumas providências. Primeiro, tem que ser cristão. O problema é que as pessoas confundem crente com cristão. Todo cristão é crente, mas nem todo crente é cristão. Então você tem que achar a pessoa, e é difícil. Pô, qual é a dificuldade de você identificar? Pastor, mas como é que eu separo o crente do cristão? É porque na maioria das vezes as pessoas se escondem. Elas não gostam de mostrar. Elas não mudam não, elas só se revelam depois de casado. Ela já era aquilo. Só que você estava anestesiado pelo poder da paixão. A paixão é um sentimento burro. Sua mãe até te avisou. Você não quis. Não, mãe, não. Ele não é isso, não. Minha filha, não é. Esse dia uma irmã falou comigo: pastor, achei um homem, um menino, crente, bonito, inteligente, trabalhador, honesto. Quase que eu me apaixonei pelo menino. É que minha religião não permite. Eu falei: menina, que menino é esse? Nossa. E ela disse: mas ele tem um defeito, pastor. Ele bate na mãe dele. O que o senhor acha? Eu falei: eu acho que a senhora deve casar com ele.
o mais rápido possível. Ela disse: o senhor acha que é de Deus? Eu falei: se é de Deus eu não sei, mas essa senhora precisa parar de apanhar. Para ele bater, não sei que está novinha, é ou não é verdade? E ainda aguenta pancada. Ela falou, aí ela me disse assim: pastor, ele vai bater em mim? Eu falei: menina, um cara que bate na mãe não vai bater em tu? Ela falou: Jesus, eu não quero mais não, pastor. Eu falei: lamento muito pela mãe dele. Vai continuar apanhando, é ou não é verdade? Então você tem que observar, é cristão? Não é porque está na igreja, carrega uma... Ou é direitinho. Tá? Segunda coisa, desculpa o termo, mas eu estou falando para jovem, eu vou falar, tem que ter tesão. Só tem que olhar para ela. Se eu pegar essa maluca, rapaz, eu vou chacoalhar a roseira, é ou não é verdade? Eu vou... Se não tiver desejo... Tem que ter, meu filho. Por muito tempo eu vi, essa mulher aí é para tu. Eu vim de uma igreja pentecostal xiita. E lá de vez em quando tinha isso. Eu não é? Então, uma vez falaram, ó, que a mulher ali é para você. Eu olhei. É de Deus. Eu pensei, Deus precisa me conhecer melhor. Casei com outra. Então hoje sabe o que acontece? Eu vejo um padrão alto, as pessoas casando para ser feliz. Eu já falei isso nas minhas mensagens. Adão era feliz pra caramba, realizadão. Todo dia Deus vinha falar com ele e tal. Acho até que Deus olhou e falou: Adão, você é feliz demais, vai dormir, eu vou arrumar um problema para você, pá. Eu não... Então cuidado com esse negócio, essas coisas superficiais, sabe? De achar o homem perfeito, alma gêmea. Alma gêmea, carne um. Isso é Fábio Júnior. Não entende nada de casamento esse miserável, é ou não é verdade? Já casou mais que meu pai, esse cara, é ou não é? Então, deixa quieto. Você está achando que a situação está ruim assim? Pode piorar. Aproveite esse momento. Então, é só ficar de olho. Tem desejo, certo? É uma pessoa que tem caráter, tem compromisso com Deus. Não é? Vamos começar a desenrolar uma paquera. Certo? Agora hoje só se... E ninguém me procura. Ele só me procura depois que já casou. Pastor, eu caí no poço. Não fui eu que empurrei. Eu até avisei para não cair. Eu não é. Mas agora, esse mês de março, tá legal. Nós, lá no projeto, nós já vamos casar 2 que chegaram lá nesses 7 meses, separados, e vão casar com a mesma mulher. Ou você convencer a pessoa que já estava divorciado a casar com a mesma, Deus está lá. Vão casar os 2. O cara falou: pastor, eu quero minha mulher de volta. Eu falei: isso aí, meu filho, vamos errar de novo. Não é verdade? É assim que funciona. Então, deixa eu te falar, nós viemos a esse mundo para sermos? Então, querido, é isso aí. Você não precisa de homem para te fazer feliz. Você não precisa de mulher para te fazer feliz. Você precisa de Deus para te fazer feliz. Entendeu? Agora, eu não sou hipócrita. Arrumar alguém para compartilhar a felicidade é bom, certo? Uma pessoa, uma companheira. Eu tenho lá uma com 23 anos já, que está caminhando comigo. Uma mulher só, 23 anos. Pensa nisso. Ela tem que ganhar a carteirinha de tarado, é ou não é verdade? Pegar a mesma mulher, 23 anos. Que é isso? Isso é uma Cinti. Mas, então, observe. E você veio aqui, sabe, para receber informações e aplicá-las. O que vale disso aqui não é o que você vai gostar ou não de ouvir. O que vale disso aqui é o que você vai fazer com o que você ouviu.
Você pode gostar muito do que vai ouvir aqui em todas as ministrações. O Douglas veio aqui e fez uma mensagem maravilhosa, certo? Mas o que ela vai valer para você se você não pôr em prática? Nada. Mas se você ouvir umas coisas que até que você não gosta, eu não gostei disso, mas você falar, vou colocar isso na minha vida para mudar a minha história, a mensagem valeu, certo? Então eu quero conversar com vocês. Abra sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 29. Versículo de número 31. Amém? Então o rei Ezequias tomou a palavra e exclamou: agora, pois, estás consagrados a Yahvé. Aproximai-vos, trazei ao templo do Senhor os vossos sacrifícios e ofertas em ação de graça. Assim a comunidade levou os sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns voluntariamente ofereceram também holocausto. Preste atenção, feche seus olhos por um momento. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, e queremos continuar ouvindo a Tua voz. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Preste atenção em mim aqui, o capítulo 29, volta a sua Bíblia, não fecha não, mantenha a sua Bíblia aberta. O capítulo 29 nos diz que tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, e era filha de Zacarias, e ele fez o que era reto aos olhos conforme tudo que fizera Davi no primeiro ano do seu reinado, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e todos os sacerdotes e os levitas se juntou na praça oriental e disse: ouvimos a levitas, santificai-vos agora, santificar a casa do Senhor, tirai toda a imundícia. Você está com a Bíblia aí na mão, você está lendo, eu na verdade, presta atenção nisso aqui. O Ezequias tinha 25 anos de idade quando começa a reinar. Mas não quero olhar para a vida do Ezequias agora não, eu quero olhar para o pai dele, o Acais. Pensa num cara que fez besteira, foi o Acais. Pensa, tu conhece alguém que fez besteira? O Acais é pior que qualquer coisa que você pensou. Olha, ele era tão ruim, mas tão ruim, que quando ele morreu, o texto diz, no final do 28, que não puseram ele no sepulcro dos reis. E olha que os reis já estavam tudo morto, ninguém ia reclamar. Mas o pessoal olhou e falou: que é isso? É muito ruim. Põe numa cova separada aí para não causar confusão. E olha que defunto fica bom quando morre, é ou não é? Quando o defunto não tem defeito, todo mundo fala: homem bom, trabalhador. Diz que no ato fúnebre o pastor estava fazendo assim: homem bom, íntegro, bom crente, amigo. Aí a viúva estava sentada perto do caixão, falou com o filho: vê se é seu pai que está lá. Eu acho que trocaram o defunto. Deve ser isso, é elogio demais para a pessoa errada. Mas o que eu quero que você entenda é que Acais fez uma administração falida. Na gestão de Acais, Israel perdeu todos os seus recursos financeiros. No final ele já estava pegando coisas do templo para dar de presente para reis, porque era o único local que tinha algo de valor no seu reinado. Ele perdeu o exército, ele não tinha mais como se proteger. As famílias foram destruídas, a autoestima do povo estava lá embaixo. Ele morreu e deixa esse reino para um garoto de 25 anos de idade administrar. Esse é o contexto. Um reino sem dinheiro, sem exército, sem família, sem autoestima e, pior de tudo, sem Deus. Era tanta coisa que ele precisava, e aí eu quero chamar a sua atenção por uma estratégia de Satanás. Ele vai colocar tantas demandas na sua vida, você começa
a sentir necessidade de tantas coisas. Ah, pastor, realmente, eu estou precisando de constituir uma família. Pastor, eu estou precisando de um emprego. Pastor, eu estou precisando de uma casa, pois eu ainda estou morando com meus pais. Pastor, eu estou precisando de um carro. Pastor, eu estou precisando disso. Eu estou precisando. A demanda começa a ser tão grande que você acaba se esquecendo que na sua vida você só precisa de uma coisa. O que é? Deus. Às vezes nós ficamos tão aflitos diante das demandas e das necessidades, porque se Ezequias vai olhar para um reino, ele precisa de dinheiro, sim ou não? Sim ou não? Ele precisa de um exército? Ele precisa reestruturar a situação mental do povo? Sim. Ele precisa restabelecer as famílias? Mas eu gosto de Ezequias, porque no capítulo de número 29, no verso 10, diz assim: agora eu estou resolvido a fazer uma aliança com Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. O texto que antecede esse, Ezequias chama o povo e diz: meus irmãos, sabe por que nós estamos vivendo isso? Porque os nossos pais viraram as costas para o Senhor, apagaram as lâmpadas do templo, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto ao Deus de Israel. O que Ezequias está falando? Houve uma quebra na conexão. Nós estamos vivendo isso porque não estamos mais conectados com Deus. É isso que ele está dizendo. Os nossos pais quebraram, romperam com a conexão, não há mais ligação, e por Deus não estar mais conosco, nós estamos vivendo tudo isso. Aí Ezequias diz: agora me tem vindo ao coração o desejo de me reconectar. Vamos trazer de volta a presença do Senhor. Por quê? Eles precisam de proteção? Sim ou não? Mas Deus é o Senhor dos exércitos. Eles precisam de dinheiro? Sim ou não? Mas o Senhor é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Quando você traz Deus para a sua vida, as bênçãos do Senhor, as necessidades que você tem, a Bíblia diz isso: buscai primeiro o quê? E a sua? E o quê? O texto é claro, a visão que muitas vezes ainda está obscura. A informação está aí, mas a maneira, muitas vezes, que nós a recebemos, certo? É que anda equivocada e não nos dá uma interpretação correta. Ezequias precisa de muita coisa, mas ele sabe que diante de tudo que ele precisa, o mais precioso é a presença do Senhor. Ele não está sendo abençoado, não. Ele tem um reino na mão para gerenciar, 25 anos de idade, ele não tem um exército para proteger a sua nação, ele está decidido a deixar de ser monopólio da Síria. Isso vai trazer o exército para cercá-lo, e nós vamos ver isso mais à frente. Ele não tem um exército para se defender e quer romper com a nação que o domina. Isso é praticamente um suicídio. Ele não quer mais pagar imposto a Senaqueribe, e Senaqueribe é o maior rei, com o maior exército da época, e que, como é que ele vai fazer isso, se ele não tem como se proteger? Ezequias quer restabelecer essa conexão, sabe? Enquanto minha vitória não vem, enquanto o meu milagre não acontece, eu preparo um ambiente para que ele aconteça. Enquanto isso, certo? Você vai criando uma estrutura para o milagre acontecer. Ezequias chama os sacerdotes e os levitas, os ajunta na praça e diz: ouvi-me, ó levitas. Em outra tradução, só para vocês entenderem, Ezequias diz assim: meu pai, os nossos pais acabaram com a adoração, fecharam as portas do templo, não oferecem mais sacrifício,
E é exatamente por isso, nós só estamos assim porque Deus não está mais ao nosso lado, não está conosco. E é por isso que nós estamos sofrendo. Então eu, como rei, estou resolvido a fazer uma aliança. E vocês que estavam desempregados vão voltar para o templo. Tira toda a imundícia, limpa o santuário, santificai-vos e santificai a casa do Senhor, porque nós estamos precisando de Deus. Os sacerdotes entram, limpam, criam toda a estrutura e Ezequias restabelece o culto. O povo tem dinheiro? Sim ou não? O povo tem exército? A autoestima do povo já está lá em cima? As famílias estão restauradas? Mas Deus está presente? Deus já está presente. Deus chegou. A fumacinha está saindo. O cultinho está acontecendo. Olha só. Aí Ezequias vai fazer a segunda coisa. Vai celebrar a Páscoa. Chama todas as províncias, todas as nações, as tribos, e celebra a Páscoa, que era para trazer o povo à memória aquilo que Deus fez na saída isso. O que Ezequias quer agora? Deus já está presente. Ele vai levantar a autoestima do povo. Ele precisa fazer o povo lembrar aquilo que Deus já fez. Porque a hora que o povo tiver na mente com aquilo que Deus fez, Ezequias incita e mostra o que ele é capaz de fazer. Porque o Deus que fez é o mesmo que faz. É muito comum isso. Nós esquecemos no momento da luta o que aconteceu lá atrás, em todos os aspectos. Você vê, quando Davi vai enfrentar Golias, Saul chama Davi no palácio. Alguém levou, porque havia suspeita de doping, entendeu? Alguém achou que Davi tinha fumado uma pedrona de crack, porque era impossível um garoto daquele tamanho querer encarar o gigante. O pessoal falou, maconha, cocaína, metanfetamina, o menino está doidão. Não é verdade? Aí levaram o menino para Saul. Chegou lá, Saul falou, ô Davi, falou uma coisa para tu. Você não pode pelejar contra o gigante. Oh meu Deus do céu, eu com tanto problema. Menino, você não pode ir, até porque é tu que toca para me dormir. Se tu morre, aí... Davi falou, ô Saul, presta atenção no serviço, aqui que eu vou falar agora. Um dia eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, quando veio um urso, e falou, vou pegar uma ovelha. Falei, aqui tem pastor. O urso falou, vou pegar. O Davi falou, cai para dentro. O urso veio, eu matei o urso. Outra ocasião, o Saul, estava lá, veio o leão. Falei, o leão, o negócio é o seguinte, já tem um óbito aí. Não quero problema com Greenpeace, não quero problema com nada disso. O leão não acreditou. Eu matei ele. Gente, esse para mim é um dos textos mais bizarros da Bíblia. Quando Davi esse episódio. Pensa, constrói na sua mente essa imagem. Um leão correndo com a ovelha na boca. E um garotinho correndo atrás do leão. Leão é bicho que você corre na frente e não atrás, é uma verdade. Até porque supostamente a ovelha que está na boca do leão já está. Mas Davi está dizendo, se ela está morta ou está viva, não é o importante. O importante é que ela não é dele, ela é do meu pai e eu vou buscar. Você está entendendo? É isso que ele está dizendo. Eu não me acovardo, eu vou lá e vou trazer de volta aquilo que é do meu pai. Mas Davi mexe onde para encarar algo gigante? Na sua memória. Ele falou, peraí, Saul. Matei um urso aquele dia. Outro dia matei leão. Fala para o gigante que eu mato ele, assim mesmo. Hoje o que eu vejo de gente, às vezes nós precisamos fazer uma Páscoa. Sabe, para trazer a sua memória aquilo que Deus já fez. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Para você chegar até aqui, querido, quantos ursos e leões você já matou?
Então não é esse gigante que se levantou contra você hoje que vai te vencer, porque o Deus que te deu vitória é o mesmo Deus hoje para te fazer vencedor. Aí fica com a comiseração, olhando com pena de si mesmo. Para com isso. Ele celebra a Páscoa, traz todo o povo. O que está celebrando aqui? O Deus que tirou o povo é o mesmo Deus. E o povo já está com a autoestima melhor. Mas tem dinheiro? Tem exército? Mas já tem uma fumacinha saindo lá do templo, Deus está presente. Isso. E já tem as coisas melhorando aqui na cabeça. Porque se a sua cabeça for saudável, meu filho, o negócio vai à frente. O problema é que hoje, essas cabeças suas, fico pensando, oh meu Deus do céu. E acontece com todo mundo, rapaz. Você pensa que é só você? Esse dia eu estava no hotel de madrugada, pedi o sono, fui ligar a televisão. Liguei a televisão, passou num canal, o pessoal fazendo uns negócios. Aí passou assim rapidinho. Aí uma voz falou, volta lá. Eu falei, eu não. Ele falou, você não quer? Eu falei, querer eu quero. Mas vai lá ver o que eles estão fazendo. Eu falei, eu sei o que eles estão fazendo, menino. Eu faço pouco, mas eu sei. Eu sei o que eles estão fazendo. Olha lá, e aquela tentação. Olha, não olha, não olha. Fui lá em cima no botão vermelho, apertei. Tuf. Aquela voz foi falando, olha. E diminuiu. Acordei de manhã, meu Deus, falei, que livramento é esse? O que é isso? Que vontade de olhar aquelas coisas. Oh, meu Deus do céu. Muito obrigado. Você está rindo? Pior que você está achando que está rindo de mim. Você está rindo de você. Que você vive isso. É uma verdade. Todo mundo vive, meu filho. Olha só. Eu preciso estar... Na minha memória tem que estar aquilo que Deus já fez por mim. Porque eu sei o que Ele pode fazer. Amém? É assim que funciona. Ezequias está lá. Está tudo certinho. Agora ele vai pedir oferta. Olha, estranho, o povo não tem quase nada. E Ezequias pede para o povo trazer uma oferta. E o pessoal traz, do pouco que tinha. Reuniram suas forças e levaram as ofertas. O culto já está acontecendo. Celebraram a Páscoa. As ofertas para o funcionamento do templo estava tudo certinho. Ele teve até que parar de pedir para trazer. Estava tudo tranquilo. Quando de repente, querido, capítulo 32, dá uma olhada aí, no 2 Crônicas 32. Amém? Depois vou falar numa tradução, não nessa aqui. Depois disso e dessa fidelidade, né, de Ezequias, veio Senaqueribe, né, e tentou se apoderar das cidades fortificadas. Capítulo 32, versículo 1. Depois de toda a fidelidade do Ezequias, quem é que vem? Quem é que vem? Senaqueribe. Ele vem porque Ezequias parou de pagar impostos e se diz independente. O pai de Senaqueribe foi Tiglade, um homem que ganhou a maior parte de suas batalhas. Ou seja, Senaqueribe cresceu num ambiente de vitória. O pai de Ezequias foi Acais, que fez Ezequias crescer vendo um ambiente de derrota. Quando Senaqueribe chega, ele já chega com a estrutura cercando. Ele sabe que Ezequias não tem exército. Ele nem invade. Ele cerca e manda uma carta para ser lida no meio da praça. Uma carta para tentar tirar a credibilidade de Ezequias, que precisava de recursos para sustentar armas bélicas e toda a estrutura de um exército que ele não tinha. Ele precisava de muitas coisas que não tinha. Mas ele tinha uma coisa que para ele era fundamental. O que era? Deus. Um Deus que Senaqueribe não conhecia. Porque Senaqueribe viu o pai dele ganhando do pai de Acais.
O que Senaqueribe aprendeu é: você pode ganhar todas as batalhas. A leitura que o Ezequias recebia da administração de seu pai era uma leitura de falência. Mas a decisão dele, eu gosto no verso 2, quando diz assim, né? E Ezequias fez o que era reto, capítulo 29, verso 2, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, como fizera Davi, seu pai. Davi era pai de Ezequias? Não, quem era o pai de Ezequias? Acais. Só que Acais para Ezequias era um exemplo negar, e como um patriarca, Davi era um exemplo. A covardia que ele viu no seu pai, a falta de temor a Deus que ele viu no seu pai, ele pegou de Davi o compromisso com Deus, a valentia. Muitas vezes podem faltar exemplos na sua casa, mas nunca vai faltar exemplo para vocês na palavra de Deus. Você acha que eu aprendi a ser marido com um homem que casou 8 vezes? Você acha que eu aprendi a ser pai com um homem que entregou seus filhos para os outros criar? Não. Eu aprendi a ser pai, a ser marido, a ser amigo, a ser patrão com a palavra do Senhor. Quando os exemplos te faltarem aqui fora, vai aqui dentro. Aqui estão recheados deles, para nos servir de inspiração. Senaqueribe chega agora e fecha o cerco. Cercou. E mandou uma carta. Eu vou falar a carta na minha tradução. Não é na do João Ferreira de Almeida. A carta devia, ou dizia mais ou menos assim: ô pessoal, não acredita no Ezequias não, porque eu vou entrar aí e vou arrebentar tudo. O meu pai ganhou do pai dele, e eu vou ganhar dele. Ganhei de todo mundo. Aliás, queria avisar vocês, o Ezequias falou para vocês não adorar nenhum Deus mais, a não ser um só. Então é melhor vocês se render, porque eu não estou muito bem. Vou entrar aí, vai ser uma desgraceira total. A carta foi lida, animadora. Quando de repente Ezequias fala assim, depois da carta lida: calma, gente, não fica preocupado com Senaqueribe, nem que toda essa multidão de gente armada que está com ele, porque há um conosco que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, conosco o Senhor dos Exércitos. Deu uma animadinha no pessoal, porque quando o pessoal olhava para o exército, um conosco. Nós nunca vimos isso não, isso aí é, puxa vida, pensa. Com aquela ameaça, Ezequias chama o profeta Isaías. Eu imagino o diálogo dos dois, do rei com o profeta. Ezequias falando: Isaías, a chapa está quente, mano. O Senaqueribe está nervoso. Escutou a carta que ele falou? Falou que vai entrar aqui e vai arrebentar tudo. Isaías falou: vamos orar, meu filho. Eu gosto disso. Eu gosto de você ter alguém que pode estar do seu lado nos momentos difíceis. Escolha bem suas amizades. Cuidado com quem está do seu lado, querido. O barco do capitão do navio quase afundou no livro de Jonas, só porque ele vendeu um ingresso para um desobediente. O capitão do navio não era profeta, ele desobedeceu a Deus? O que ele fez de errado? Fez. Vendeu o ingressinho para Jonas. Jonas foi lá para o porãozinho do navio dele. E toma vento, toma isso, toma onda. E o capitão está lá: que é isso? Nunca vi uma tempestade dessa. Quer afundar meu navio, quer afundar. Quando ele vai lá no porão, porque às vezes o que vai te levar para o fundo não está no convés, está no porão.
Às vezes não te é visível, você tem que procurar. Ele chegou lá no porão, está lá o Johnny dormindo. O capitão falou: acorda aí, dormente. Nós estamos fundando. Vamos dar um pulinho lá no convés, vamos dar um pulinho lá, porque vai ver se você clama o seu Deus. Chegou lá em cima e falou: quem é você? Onde você mora? Que time você torce? Não, na verdade, aquela coisa. O João falou: eu sou hebreu, desobedeci a Deus e entrei no seu barco. O cara deve ter pensado: tanto barco para tu entrar. Mas eu entrei no seu porque você me vendeu o ingresso. Vendo o ingresso para um desobediente. Receba do seu lado quem não deve. Vai olhar para a Bíblia, meu filho. O Josafá estava tranquilinho, vivendo uma vida lá em Judá. Fantástica. Um dia vai almoçar na casa do miserável do Acabe. O Acabe casou com aquela maluca da Jeza, uma mulher doida, na verdade, matadora de profeta. O Acabe falou: vamos a Ramó de Gileade para nós pelejar e tal. O Josafá falou: o meu cavalo vai ser o seu cavalo, o meu. Deus devia estar olhando e falar: Josafá, tanto lugar para tu almoçar justamente com Acabe. Mas Josafá era temente a Deus, falou: Acabe, não tem ninguém que a gente possa consultar, não? Profeta. Os profetas veio tudo e falou: pode ir lá que vocês vão arrebentar, vão ganhar. Aí Josafá desconfiado falou: não tem ninguém não. Falou: tem um cara aí, mas não fala boa coisa a meu respeito não, tal de Micaías. A mandaram chamar o Mica. Aí o Micaías chegou lá e falou: vocês vão ganhar, pode ir. Aí Josafá falou: fala a verdade. Ele disse: posso falar a verdade? É verdade mesmo que vocês querem? Vocês vão ganhar não. Vocês vão perder, vai perder feio, hein? Aí Acabe falou assim: não falei para você, Josafá? Ele só fala coisa ruim a meu respeito? Eu falei para você, não te falei? Prende ele agora. Põe ele a pão e água, que a hora que eu voltar dessa batalha, eu vou resolver com ele. Micaías falou: antes de me prender, só uma coisa. Acabe, se tu voltar vivo da batalha, eu não sou homem de Deus. Acabe falou: ô Josafá, o seguinte, Josafá, você vai vestido de rei, eu vou de soldado para eu lutar, eu vou disfarçado. Josafá falou: tá legal. Sabe o que o rei inimigo falou para o soldado dele? Não se preocupa com o soldado não, mata só o rei. Quem que está vestido de rei? O Josafá. Quando vira a coroazinha na cara, sai correndo atrás de Josafá, o Josafá saiu doido. Que é isso, socorro, não sou eu. E o Acabe bem lá escondido. Se enfia com quem não deve, miserável. Se enfia com quem não deve, você vai ver onde vai acontecer. Se o lapeta não vai correndo atrás de tu, é ou não é verdade? Mas o Acabe achou que estava escondido. A Bíblia diz que você pode morar nas estrelas que Deus te acha. Porque Deus sabe. Você acha que Deus não sabe? Sabe por que o pessoal acha que Deus não sabe? Por causa do Adão. Quando ele chegou no Éden, que ele falou: Adão, alguém viu Adão aí? Aquilo era brincadeira de Deus. Deus estava brincando, porque Deus sabia que ele estava atrás da moita. Não é verdade? Aí um cara estava mexendo assim no arco. Escapuliu. Adivinha quem a flecha acertou? O peitinho de quem? Do Acabe. Uma flecha perdida. E tem gente que tem medo de morar no rio. A Bíblia tem flecha perdida. Tá com medo de bala perdida? Tá, querido. E se enfia com quem não deve, mas vamos voltar para o texto aqui. Não, a gente vai, já está lá no outro lado. E agora, olha que coisa sensacional. O Senaqueribe está lá com toda a estrutura. E o Acabe e o Ezequias está orando com Isaías. Eu imagino que minha mente é fértil. A oração, eu fico imaginando, se eu fosse o Ezequias, como é que eu ia orar? Eu confesso a vocês que eu ia falar assim: Senhor,
Você escutou o que Senaqueribe falou do Senhor? Se eu sou o Senhor, eu nem ligo o que ele falou a meu respeito. Isso aí eu não ligo. Agora, falar assim do Senhor, se eu sou o Senhor, eu não deixo isso assim, não. Pensa. Aí, o versículo 21 é um dos versículos mais esquisitos para mim na Bíblia. Capítulo 32, versículo 21. Está escrito o que aí? Você fechou sua Bíblia? Ah, bem. Lê aí para mim, que eu não quero nem ler. Estou com vergonha. Então o Senhor enviou? Enviou o quê? Quantos anjos? Quantos anjos? Mas peraí, a cidade está toda cercada por inimigos. E Deus mandou quantos anjos? Eu imagino Deus falando: não, pulim lá. Vai um só para não ter fogo amigo e não atrapalhar o serviço. Sabe como eu imagino essa batalha? Matrix. O anjo igual o Neo. Pensa num negócio desse. Um anjinho. E o texto é tão sensacional, gente, que o texto diz que o anjo matou todos os covardes. O anjo matou todos os? E os covardes? Por que Deus não mandou matar todo mundo? Propaganda. Se mata todo mundo, ninguém sabe. O que adianta você andar numa Ferrari no Saara, se ninguém vê? É ou não é? O anjo fazia assim: quem encarava morria, quem corria salvava. Aí eles corriam. Chegava lá na nação dele, onde ele morava, lá assim, ó. Pregação interativa. Afinal, que eu pensei. Aí, eles têm dinheiro não, maluco. Eles têm exército também não. Eles têm uma fumacinha saindo lá. Aí, irmão, tem um anjo lá, rapaz. Que é isso? O exterminador do futuro. O anjo mata pra caramba. Alguém deve ter filhado. Quantos anjos? Ele disse: quanto? Se tem dois, eu não estava aqui, maluco. Não é verdade? Graças a Deus que é um só. Um anjinho. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém, o Douglas pregou de forma maravilhosa aqui. Ninguém quer ver você mais vitorioso do que Deus. Você acha que Deus quer ver você com a vida desgraçada, fedorenta, perturbada, para os seus amigos ficarem olhando e falar: que é isso? Isso não é vida, não. Isso é um purgatório. Então deixa eu falar uma coisa para você. A minha vitória e a sua não depende de Deus. Porque no que depender de Deus, nós não vamos ganhar. No que depender de Deus, nós já ganhamos. O nosso papel é apenas acreditar e agir como vencedor. Sei, pastor, o senhor está pregando vida fácil? Não. A Bíblia diz, Jesus disse assim: todo aquele que quer vir após mim, toma a sua. E quando chegar no final, você vai trocar a sua cruz por uma. Ou seja, quem não tem cruz não tem. Quem não tem cruz não tem. Mas a Bíblia nunca falou o peso da cruz. Entendeu? Ela diz que tem que ter cruz. Não falou se é pesada, se é ferro, chumbo, isopor,
madeira. Ué, pastor, que é isso? Se eu puder, eu carrego a cruz de isopor com a rodinha lá na ponta. Pastor, isso é vida fácil. Não, eu estou dizendo, você tem a sua cruz, mas você não precisa botar peso nela. Porque tem gente que sobrecarrega a si mesmo, com decisões erradas, equivocadas, fazendo besteira. O Satanás, aliás, eu soube esses dias, não sei se vocês souberam, que ele está em depressão. O Satanás, vocês soube disso? Soube não? Pois é, menino, falaram comigo que o Satanás não está a fim de sair do inferno, não está comendo, ele está muito aborrecido. Aí um demônio lá perguntou a ele: o que foi, chefe? Aí ele falou: é os crentes. Ele falou: o que os crentes estão fazendo com o senhor, botando a culpa em mim? Tudo só eu e eu. Diz que ele está perturbado, o Satanás. Então, eu preciso botar peso na minha cruz? Não. Eu tomo a cruz que o Senhor me deu e não coloco nada em cima dela. Esse dia um cara falou comigo assim: pastor, um amigo, era uma terça-feira, ele falou assim: pastor, eu estou precisando de 3 mil, o senhor tem? Eu falei: eu tenho. Ele falou: o senhor pode me emprestar? Eu falei: não posso. Ele falou: por quê? Eu falei: porque no sábado eu tenho que pagar um compromisso. Ele disse: não, mas na sexta-feira eu tenho dinheiro, você me empresta? Eu falei: não. Ele falou: por quê? Eu falei: porque eu tenho que pagar um compromisso no sábado. Ele disse: mas eu te pago na sexta-feira. Eu falei: você tem certeza que você vai me pagar na sexta-feira? Você pode pagar na sexta-feira? Tem. Ele falou: eu falei: então me dá o telefone da pessoa que você está devendo, que eu vou ligar para ela e vou falar: espera até sexta-feira. Para que eu vou transferir um problema? Que se ele não me paga na sexta, no sábado, o rolo dele era... Eu não ponho nada na minha... Não põe, meu filho. Não sou burro de carga. Se Jesus não me quisesse aliviado, ele não teria me dito: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregado. Me dá isso aí. Eu não me lasco não, meu filho. Antes de chorar minha mãe, chora a sua. É ou não é verdade? Ué? Então, a propaganda, aí sabe o que aconteceu? Com isso já estou terminando. Sabe o que aconteceu? As nações vizinhas, os reis, vieram visitar Ezequias, trazendo um montão de presente, ouro, tudo. Falava: ô Ezequias, trouxe aqui os presentes para você. Falei com o Sinaqueribe: não se mete com Ezequias, não se mete com Ezequias, que Ezequias é gente boa, Ezequias é legal. Toma presente, toma presente. Tem anjo aí, né? Ouvi falar, um anjo só, né? Vocês não tem exército não, né? É só um anjo. E a gente ouviu falar: ninguém nunca quis brigar com você, Ezequias. Amigo, Ezequias. O cara precisava de um exército, precisava de dinheiro, precisava levantar a autoestima do povo, restabelecer o reino. E para fazer isso, a única coisa que ele fez foi se conectar novamente com Deus. Dá para você entender isso? Se Deus estiver perto, querido, eu falo isso lá na igreja. Por onde eu passo? Quem anda com Deus tira onda. Entende? É para tirar onda. Pastor, o que é isso? Sim. Se eu estivesse falando para adulto, ancião, não ia falar isso. Eu ia usar outra palavra. Não ia falar onda. Ia falar o quê? Sei lá. Não me vem assim a cabeça. Uma linguagem meio ultrapassada para mim, ou não? Mas está na hora de você tirar onda, meu filho.
com Deus, tirar as melhores notas, na verdade, conseguir os melhores relacionamentos, tudo com Deus, estou falando sério, com Deus, é isso que Ezequias me mostra. A vitória dele chega lá no capítulo 32, mas no 29, ele resolveu servir a Deus. Enquanto a vitória não chega, faça as coisas certas, porque coisas certas estabelecem um cenário do que vai acontecer. É assim que funciona. Posso ouvir um amém? Amém. Você precisa de quantos anjos? Quantos? Umzinho. Aliás, eu acho que nem precisa de um anjo. Meio anjo já resolve. Pensa, agora fecha seus olhos assim. Pense no príncipe. Só a mulher. Isso, pensa agora, pensa. Agora olha para a senhora. Olha para o príncipe. Vê se há sintonia da senhora com o que a senhora quer. Deus abençoe a senhora com esse sonho absurdo. Eu brinquei mais com a mulher, porque a mulher normalmente tem um desejo mais intenso, e aqui são maioria. Então não tenha pressa não, minha senhora. Goste da senhora. Olha para a senhora e fala: eu me amo, não posso mais viver sem mim. Porque Milão, Paris, Londres, Nova York, vai botar umas magrelas chupadas, parece mulher de vampiro em cima de uma passarela, e vão dizer que elas são lindas para massacrar a senhora. A senhora olha para aquela magrela e olha para a senhora. Mulher é um negócio muito engraçado, gente. Só para me fechar, duas mulheres, olha como é que duas amigas encontrando com a terceira. Eu gosto disso demais. Duas mulheres andando enquanto com a outra amiga. Nossa, como você está bonita, que vestido, que cabelo, que é isso, menina, você está muito bem. Quando ela vai embora, horrorosa. Não gosto dela, metida. Você pega dois homens conversando enquanto com o terceiro. E aí, rapaz? Tá velho, hein, maluco? Barrigudo, cara. Meu Deus do céu, como tá acabado. Quando o cara vai embora, sabe o que ele fala pro outro? Gente boa toda vez, rapaz. Sensacional. É ou não é? É o desafio. Então, eu só quero que você entenda. Você veio aqui para ser e ser feliz, conectado com quem? Se os seus pais falharam, isso não é problema seu. Seu problema é trazer Deus para a sua vida. Faça isso com santidade, com respeito, porque eu sou bem-humorado, mas meu negócio, eu estou a fim de entrar no céu. Porque você já pensou pregando para os outros, do jeito que eu prego, as pessoas que aceitam Jesus, que chegam para o Evangelho, através do meu ministério, se eu for para o inferno, os satanás, me lasca lá. Você levava os outros, miserável. Então eu não posso não, eu falo com Deus. Lá na igreja tem uma frase grandona assim que eu mandei colocar, escrita assim, ó: aqui não toleramos o nosso pecado, por que toleraríamos o seu? Quando alguém entra lá, já lê aquilo. Falei: leu lá? Li, então tá jóia, dá para caminhar aqui. Então, querido, uma vida de vitória para os outros. Estou dando seguimento à palavra de Douglas aqui, certo? Para fazer propaganda para os outros virem para cá dar uma olhadinha em Jesus. E Jesus, como um bom galã, certo? Dá uma cantada neles, diz: quer casar comigo, minha noiva? A primeira coisa que Jesus vai mostrar em suas palavras, em suas atitudes, é o reconhecimento do céu, da prioridade do céu, de fazer a vontade de Deus. Mas segundo, o reconhecimento da autoridade de seus pais, daqueles que estão sobre ele. Não se esqueça que ele é o próprio Deus, sendo cuidado por homens, por seres humanos.
é o divino sendo cuidado por um indivíduo carnal. E ele não tem problema nenhum de obedecer a essa hierarquia. O texto diz: ele ficou quieto, foi para casa e lhe foi sujeito. Obedecia seu pai e a sua mãe. Talvez isso nos mostre porque ele foi bem sucedido. Talvez essa seja uma grande lição de Jesus para todos nós que muitas vezes não atentamos. Que uma das melhores maneiras de sermos bem-sucedidos nessa terra é obedecermos aos nossos pais. É o reconhecimento de autoridade. Você quer o segundo texto? Eu vou dar para você porque é rapidinho. Capítulo de número 3, verso de número 15. Agora ele tem 30 anos de idade. De 12 para 30, 18 anos depois, a Bíblia volta a falar, certo? De uma frase que ele disse. Mateus 3, 15. Mateus capítulo 3, verso 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Preste atenção, porque novamente Jesus vai falar de autoridade. Ele agora tem 30 anos de idade, assume a maior idade na cultura judaica, e ele então agora vai caminhar até João Batista, que está batizando no Jordão. Quando Jesus se aproxima, João o reconhece. Aliás, João já o havia reconhecido quando o encontrou pela primeira vez. Assim que Jesus entrou na sua casa, no ventre de Maria, João o reconheceu ainda no ventre de Isabel. Quando João vê Jesus, Jesus vai até ele e João está batizando os outros. E Jesus vai até ele para ser batizado. E João fica desconfortável. João não quer batizar Jesus. Mas preste atenção, Jesus vai iniciar seu ministério. Ele já era alguém obediente a Deus, a autoridade de Deus. Ele já era alguém obediente à autoridade de seus pais. Mas a autoridade agora espiritual que Deus colocou é João Batista. Mais uma vez Jesus vai mostrar o que é o reconhecimento à autoridade. João diz: não, está errado, eu não posso te batizar. Mas Jesus disse: deixa por agora, é assim, João, porque assim nos convém cumprir a justiça. Deus colocou você neste momento sobre mim, e eu não tenho nenhum problema. Preste atenção. Hoje nós temos uma dificuldade tão grande de reconhecimento de autoridade. Hoje nós vemos tantas pessoas com tanta dificuldade de reconhecer a autoridade do chefe, a autoridade do patrão, a autoridade do mais velho, a autoridade do professor, a autoridade do pai, a autoridade do pastor, a autoridade do policial, a autoridade do político, a autoridade. Hoje nós vivemos uma crise de reconhecimento de autoridade. Somos cristãos, então vamos lá, vamos reconhecer a autoridade de Deus. Estou aqui tratando os negócios de meus pais. Tá bom, tratou, vamos embora para casa. Então tá bom, vou reconhecer a autoridade de meus pais. Não interessa se ele é Deus ou não. Aliás, nesse momento ele não é Deus, ele é um ser humano. E o que ele está nos mostrando com suas falas iniciais é que não havia nenhum desconforto nele em ser submisso a uma autoridade que está acima dele, fosse ela seus pais, fosse ela César, quem fosse. Jesus nunca teve problema, porque ele sabia quem ele era, e obedecer a alguém nunca o fez sentir menos de quem na realidade ele é. Hoje uma mulher não consegue ser submissa a um homem, um marido não consegue ouvir uma mulher que pode ser uma autoridade na vida dele ou do marido, porque a Bíblia
ou melhor, a vida aproxima pessoas diferentes, que são fortes em áreas diferentes. Então, em algumas áreas, sua mulher será uma autoridade muito maior do que você, e por que não ouvi-la? Talvez em algumas áreas seu filho se torne, por exemplo, numa área, por exemplo, da... Como é que eu vou? Me ajude aí. Tecnologia. Certo? Às vezes seu filho tem 10 anos e é uma autoridade que tu não troca nem o som do celular. Certo? Mas as pessoas têm uma dificuldade, meu irmão, de reconhecer a autoridade. Jesus não tinha. Era para estar debaixo de José, mas estou aqui, estou obedecendo a Deus, estou obedecendo a César, eu estou obedecendo ao que Deus criou, estava aqui, certo? Que era, não precisa ficar, pode deixar, tá certo? Mas eu queria que você entendesse como ele começa falando. As primeiras frases de Jesus registradas na Bíblia tem por tema autoridade. Duas coisas que ele também vai dizer. Sua primeira frase em Marcos é Marcos 1,15. Eu acho que vale a pena também. Marcos 1,15. Vamos lá? E dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está, arrependei-vos e crede no... Preste atenção. O Evangelho de Marcos, Jesus está escrevendo a igreja que estava se formando em Roma, ou seja, seu propósito é escrever aos romanos. Esse é o primeiro evangelho a ser escrito. Pastor, se o primeiro evangelho é Marcos, por que Mateus vem primeiro na colocação e na formação do Novo Testamento? Porque Mateus escreve para os judeus, citando a linhagem, o sacerdócio de Jesus, e por isso Mateus vem primeiro. Já Lucas escreve para os gregos, já João escreve para todos os crentes que já tiveram um primeiro encontro com Jesus, que é através do Evangelho de Marcos, de Mateus ou de Lucas. É só para esclarecimento, que isso aqui não vai te acrescentar nada agora. Mas preste atenção no que Jesus está dizendo em Marcos. Ele diz duas coisas: arrependimento e fé. A diferença entre arrependimento e remorso é que o arrependimento sempre vem acompanhado de conversão, remorso não. Eu quero colocar a palavra arrependimento. Jesus está dizendo em Marcos duas coisas, certo? Ele está dizendo para uma igreja que está em Roma. Então ele diz: vocês vão precisar de duas coisas: arrependimento e fé. Ele está falando de sua missão. Note, eu vim cuidar das coisas, dos negócios de meu pai. Estou debaixo da autoridade dele. Estou debaixo da autoridade de meus pais. Fui criado por José e por Maria. Estou debaixo da autoridade de João, porque ele é o anjo, aquele que irá preparar o caminho. Então ele está tudo certinho. Ele está buscando fazer tudo direitinho. E agora o que ele está dizendo é: eu preciso, com aquilo que eu vou fazer, para que eu consiga alcançar vocês, que vocês se arrependam e tenham fé. Porque senão a missão não vai ser cumprida. Quer o próximo texto? Vamos a João. Primeira fala de Jesus no Evangelho de João é João 1,38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: lê para mim. Disse-lhes o quê? Isso. Quando você vai ver a Bíblia, a única coisa que vai estar em vermelho é que buscais. Desse texto todo aqui que você está lendo, a única coisa que Jesus disse foi o quê? Que buscais. Só isso. No Evangelho de João ele está fazendo uma perguntinha só:
A primeira pergunta dele é: o que vocês estão buscando em mim? Note que em Marcos ele diz: arrependam-se e tenham fé. Mas agora em João ele diz: o que vocês estão buscando em mim? É cura? É libertação? Vocês estão querendo pagar uma dívida? Vocês estão querendo resolver um problema no casamento de vocês? Qual o motivo? Por que é que vocês estão me buscando? Quais são as expectativas que você tem em torno de se relacionar comigo? Para que vocês me querem? É isso que ele está dizendo. Preste atenção, porque um texto ele vai completando o outro. Eu li, porque eu separei aqui 10 frases ditas por Jesus. A primeira é o reconhecimento de autoridade de Deus e de seus pais em Lucas 2. A segunda é o reconhecimento da autoridade de João Batista sobre ele, Mateus 3:15. Depois é ele falando da sua missão em Marcos 1:15, onde ele fala de arrependimento e fé. A quarta está em João 1:38, onde ele pergunta: o que vocês estão buscando? Vocês vieram à igreja para quê? O que vocês querem comigo? O que vocês estão querendo comigo? É isso que ele está perguntando. No Evangelho de João, a história começa assim: o que você está buscando em mim? Quando minha mãe saiu da Paraíba, eles pararam durante um tempo em Minas Gerais. Com 12 para 13 anos, eles chegaram no Rio de Janeiro. Foram morar lá perto, no ponto final aqui do ônibus que vai para Xerém. Com 14 anos de idade, meu pai tinha 35 nessa época, engravidou minha mãe. Há um tempo atrás, eu conversando com minha mãe, ela me disse: filho, eu fui criado num regime onde eu não sabia que filho nascia por causa de relacionamento sexual. Eu não tinha esse conhecimento, não chegou para mim lá na Paraíba. Então eu não tinha entendimento quando eu estava me relacionando com seu pai, que sabia muito bem o que estava fazendo, que eu poderia, através daquele ato, gerar um filho. Se eu tivesse o entendimento disso, eu teria ou não teria feito, até porque era uma menina de 14 anos. Minha mãe me teve com 14, já para 15, quase com 15 completo. E eu sei muito bem o que é não ter uma família. Ou melhor, eu prefiro olhar por outro ângulo. Eu sei muito bem o que é ter muitas famílias, o que é passar por muitos lugares, o que é viver num ambiente onde não está lá seu pai e a sua mãe, onde a palavra pai e mãe nunca saía na minha boca, a não ser de forma esporádica, quando eu encontrava com meu pai. Hoje me sinto um pouco mais à vontade de falar sobre isso, porque meu pai não está mais vivo. Eu resguardava de falar essas coisas para proteger a integridade de meu pai, que já estava numa idade avançada, e não acredito que havia feito aquilo de propósito, se bem que sabia o que estava fazendo. Me deram para 5 famílias diferentes, porque meu pai me tomou da minha mãe e me deu para uma tia que foi viajar algumas semanas depois e me deixou aos cuidados de outra, que depois que voltou de viagem, a minha tia que tinha me recebido, aqui me pegou
para tomar conta, não quis me devolver. E dali eu fui passando de mão em mão, sem um protocolo familiar, sem alguém para me proteger de fato. Eu tive 2 homens extraordinários na minha vida. Homens que me serviram por pai. E, infelizmente, eu não tive maturidade para agradecer a eles o que eles fizeram por mim. Aliás, um deles disse para minha esposa, assim que eu comecei a namorá-la: deixa esse garoto para lá, porque isso não tem futuro. Você não vai a lugar nenhum do lado desse rapaz. Ele não tem juízo. Era a visão de meu tio, que foi um cara extraordinário. Para falar a verdade para vocês, a única pessoa até hoje na minha vida que eu pedi para ver um dia de novo foi meu tio Domiciano, que me criou, que me serviu como pai, ainda que eu nunca o chamei de pai. Não tinha uma casa, e desculpa estar chorando, que eu não estou me lamentando aqui não, está certo, até porque eu sobrevivi a tudo isso, só que dói quando a gente fala, e aí eu lembro dessas coisas, e hoje achei que eu tinha oportunidade de comentar um pouco sobre isso, porque eu tive que sobreviver a muitas coisas, a escassez, não de alimento, nunca passei fome, mas como todo menino, e menina também, chega aquele momento que você quer uma roupinha legal. Eu lembro quando eu ia, quem aqui já foi para a escola com a mochila, que era um saco de arroz de 5 quilos, levanta a mão, por gentileza. Não, isso é uma igreja rica, poucas pessoas. Os amigos, quando queriam estragar a mochila da gente, sabe o que ele fazia? Pegava a unha, botava assim no saco de arroz e arrastava. Aí ficava aquele arranhão, aquela marquinha, lembra, Zé? Lembra? É legal. Naquela época, os meninos maiores tentavam abusar dos menores. Também tive que sobreviver a tudo isso. A tentativas frustradas, mas investidas terríveis. Foi um tempo desafiador, porque ninguém tem vida fácil. Mas pasme você, o mais estranho de tudo isso é receber de Deus um ministério focado exatamente numa área que foi a minha deficiência, porque me parece que na ótica de Deus, nosso ministério está onde está a nossa dor. E apesar das pessoas me intitularem, hoje eu falei com minha esposa, nós saímos para almoçar, e eu disse para ela, eu não tenho ministério de família. Deus nunca falou isso comigo. Eu tenho um ministério para casal. Eu gosto de falar para casamento. Certo? Do embate, do confronto. Porque eu gostaria de ter sido criado num lar onde eu pudesse falar assim, mãe, ei, passa minha camisa. Mãe, coloca minha comida. Eu não tive esse privilégio. Se você é filho e hoje tem e não valoriza, pô, você não sabe o que eu sinto falta desse negócio. Mas nutrindo isso da minha mente, me veio um texto, e ele é Malaquias, capítulo 4, verso 4, onde o texto diz assim, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível, não, o dia grande e terrível do Senhor. Verso 6.
e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém, glória a Deus, amém.